Marcelo, assim, ó, a internet ela pode ser injusta de vez em quando. Pode, bastante. O Andrew Garfield foi injustiçado. E por isso eu queria propor aqui, ó, que o Batman Val Kilmer seja coroado, assim, ó, porque ele é um bom Batman. Poxa, e ele como Bruce Wayne, rapaz, foi sim injustiçado, Gabriel, porque a gente tá falando tudo isso aqui, porque hoje a gente vai voltar naqueles mega vídeos de análise, né, que a gente fez bastante aqui no canal, fez dos filmes do Nolan. E agora a gente vai fazer dos outros filmes do Batman. É, tava faltando, e por isso, né, tava faltando o clássico Batman Eternamente. E assim, ó, eu sei que a internet odeia esse filme. Odeia, é um absurdo Batman Forever. Não tem nada de bom lá. Mas eu gosto, tá ligado? Eu gosto também, até porque, Gabriel, aqui, ó. Hoje vamos ter clubismo aqui, ó. Bonezinho do diretor Joe Schumacher. Aqui, ó, dirigindo aqui, ó, com o bonezinho do Batman Forever. Filma aqui, ó, isso é cinema. Ô, Jim Carrey, faz isso aqui, faz história, Jim Carrey. A sua entrada foi boa, a dele foi melhor. Então por isso que a gente vai revisitar aqui, né, no vídeo de hoje e ver o que funcionou, o que não funcionou, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar aqui essa nossa mega análise, né, já vai deixando o quê, Gabriel? O bate-like. Isso. E o bate-comentário. Porque vocês sabem, né, sempre que vocês deixam um comentário aí, a gente fica eternamente grato. Nossa! Cara. Batman Forever! Não precisava dessa, não precisava. Bom, dito tudo isso, só pra situar a galera aí, né, o Batman Eternamente então foi lançado em 95 e sucedeu aqueles dois primeiros filmes do Tim Burton, o Batman de 89 e o Batman Retorno. Porque assim, Gabriel, o Batman Retorno até foi um sucesso financeiro, mas a Warner ficou desapontada com a sua bilheteria. E fora também, Marcelo, que o Batman Returns foi considerado, né, muito sombrio pra crianças. É, ele assustou muitas criancinhas na época. Teve toda a polêmica dos brinquedos do McLanche Feliz, né? E como o McDonald's em 1995 era a empresa mais poderosa do planeta Terra... Não, rendia muito dinheiro pro merchandising, né? Eles acabaram influenciando, né, toda a sequência do filme do Tim Burton. E o Tim Burton, não, meu, não vou fazer isso. E aí a Warner decidiu mudar, né, a equipe da direção e veio o Joe Schumacher. É, até que o próprio Tim Burton foi ele que meio que apontou o Joe Schumacher, que ele conhecia, gostava. O Joe Schumacher já tinha feito alguns filmes positivos na época, e aí ele escolheu pra ser esse diretor aí, pra dar essa nova guinada, né, pro Batman. E o Joe Schumacher, nesse terceiro filme, evitou principalmente a atmosfera sombria dos filmes do Tim Burton, inspirando-se mais nas HQs do Batman da era do Dick Sprang lá nos anos 50, assim como na saudosa série do Batman do Adam West nos anos 60. Só que assim, ó, sem aquele clima camping exagerado que a série tinha. Algo que só iria de fato acontecer no Batman e Robin. E a outra questão também importante, né, nesse filme foi a mudança então do papel principal, né, o Batman Bruce Wayne, que acabou entrando então aqui o Val Kilmer. É que o Michael Keaton queria um filme sério dark do Batman, né? Ele achou que não combinava. Ele achou que iria mudar muito. Só que aí que tá, eles escolheram o Val Kilmer. Pois E o Val Kilmer era perfeito pro Batman. Não, ele tem todo o jeito galã dele lá, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio sombria. Então, cara, foi um bom casting. Assim, foi um excelente casting. Foi excelente. As pessoas até falam que o Val Kilmer deveria ter sido o Batman desde o primeiro filme. É verdade, já dizia-se isso, né? E assim, ó, só lembrando que apesar de todas essas mudanças que teve dentro do filme, ainda é uma sequência do Batman Returns. Porque assim, ó, tem referências diretas à Mulher Gato, ao Coringa, Jack Napier. Então, assim, ó, é o mesmo universo. Ou seja, é o mesmo Bruce Wayne. É o mesmo Bruce Wayne. Isso é importante porque o Batman Michael Keaton matava. Vai ser exatamente bom pra esse filme. E bom, feito toda essa contextualização aí pra galera saber do que se tratava então o Batman Eternamente, bora então começar essa análise, Gabriel. Bora pro Batman Forever. E o filme já começa com a trilha sonora bombando. E Marcelo, assim, ó, impressionante como que Batman não tem tema ruim. Não, essa nova trilha sonora aqui do Batman Eternamente, a gente tá falando só desse tema, mas no geral, assim, cara, é muito boa a trilha sonora desse filme. O pessoal lembra muito da trilha sonora do Danny Elfman, mas essa daqui, cara... olha... Assim, ó, é impressionante. Talvez eu goste até mais do que a do Danny Elfman. Que aqui é o compositor, o Elliot Goldenhall, né? E, cara, o cara mandou muito bem. O cara mandou bem demais essa trilha sonora. E aqui a gente já tem a primeira quebra aqui do tom, que é essa piadinha do Alfred, onde o Bruce responde que ele vai passar no drive-thru. Eu passo no drive-thru. É que assim, ó, é pra deixar o clima bem claro, né? É que, ó, esquece Tim Burton. Aqui vai ser uma aventura pra toda a família, olha o Batman fazendo piada. E assim, ó, eu sou um advogado desse filme, mas assim, ó, essa não foi uma boa forma de começar o filme, na minha opinião. Logo no começo, na primeira frase, podia ter dado uma esperada. E em seguida rola então uma cena de introdução do Duas Caras, que é aqui interpretado pelo Tommy Lee Jones. E é uma introdução básica do vilão. Ele tá aqui jogando a moeda, falando que a sorte, o acaso
é a verdadeira justiça. E assim, ó, Marcelo, todo mundo odeia esse Duas Caras. É, eu odeio esse Duas Caras. Você também odeia esse Duas Caras. Esse não dá pra defender. Mas essa abertura é boa. É, isso realmente, ele mostra todas as características do Duas Caras, assim, bem rapidamente. E funciona, assim, ele até parece ameaçador nessa. Ele é ameaçador, porque ele vai É. pegar o guardinha, vai colocar ele numa armadilha pra pegar o Batman. E é uma parada bem Duas Caras. Meio Batman Animated Series até. O problema do Duas Caras é o que vai ter no decorrer do filme. Inclusive, essa cena já demonstra um dos problemas do filme. Olha aí. As cenas deletadas. Porque tem uma porrada de cena deletada desse filme. São muito boas. E a primeira cena deletada desse filme é a do Duas Caras fugindo do Asilo Arkham. Pô, e é uma cena bem mais dark, assim. Pô, é bem mais dark, Marcelo. É, não, e de novo, mostra esse Duas Caras mais ameaçador que a gente vai se perder, esse Duas Caras ameaçador ao longo do filme. Mas se tivesse essa introdução ali com ele, que tem o Asilo Arkham, que é maravilhoso, né, aqui do Batman Eternamente, aí eu acho que ia ficar bem mais legal também essa introdução. É que assim, eles tiraram a cena do Asilo Arkham pra colocar a cena da piada do Drive-Thru. Do Drive-Thru, que de novo é pra mostrar o tom do filme. O Batman, então, aparece ali numa entrada triunfal, voando e tudo mais. E aqui a gente já vê as diferenças, né? Na Gotham do Joel Schumacher pra Gotham do Tim Burton. É uma Gotham com muito neon. E temos também a apresentação aqui da doutora Chase Meridian, interpretada pela Nicole Kidman. O comissário Gordon fala que chamou ela pra Gotham pra ajudar em casos como criminosos como Duas Caras. E aí tem uma troca, assim, bem expositiva entre o Batman e a doutora sobre o Duas Caras, onde eles praticamente resumem todo o transtorno lá do Duas Caras em segundos. Mas assim, Marcelo, tudo isso eu acho legal, mas o que eu tenho de crítica nessa cena é o que acontece na sequência. Primeiro porque a doutora tem todo um interesse romântico em cima do Batman em 2 segundos, mas principalmente essa cena aqui. É o Batman saindo de tela e a gente vê ele saindo de tela. Enquanto que a doutora Chase Meridian está de costa pra ele. Marcelo! Não, isso é um crime, Marcelo! Isso é um crime! Regra número 1! Não dá pra Nunca faça mostrar. o Batman saindo de cena. Nunca faça o Batman saindo de Assim, cena. a gente pode estar sendo muito chato que a maioria não repara nisso. Talvez, assim. Provavelmente. A gente tá. Mas assim, a gente como gosta do personagem, cara, não tem como não notar ali no Batman saindo assim, O bizarro. Batman saindo de cena. Não, é muito estranho. Pô, velho. É muito estranho. Corta e diz que ele saiu. E aí mostra ela olhando pro lado. Pô, todo mundo faz isso, Todo cara. mundo faz isso, é o clichê visual número 10 do Batman. Pô, gente, aí não deu. E eles mostram o Batman. Opa! Ele só vai... Ui. E passando aí dos 5 minutos, nós temos uma cena do Batman lutando contra esses capangas do Duas Caras. E é uma luta bem séria de 66 ali do Batman usando os seus gadgets. E essa cena já deixa bem claro como que o filme ele tá num tom mais leve, né? Assim, é uma luta, digamos, sabe, de Power Rangers, sabe? Que os caras dão um soco. Tu vê que não tem muita violência, é uma parada meio assim, sabe? E também tem os efeitos sonoros, né? É, O cara mas leva um é- choque e fica... meh, 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 meh. E depois, o maior detetive do mundo cai numa armadilha bem óbvia do Duas Caras. Mas ele consegue sair dessa armadilha e inicia uma cena de ação desse helicóptero do Duas Caras. E realmente aqui o CGI não envelheceu muito bem, Gabriel. Embora tenha muito efeito prático bem feito. Cara, eu acho muito legal essa cena. Sendo aquele tom mais anos 60 também seria o Batman que agradece, né? É um Batman legalzão, com cidadãos de Gotham. Então, pra mim, fecha bem ali. E toda essa abertura aí do Batman indo atrás do Duas Caras, eu acho bem legal, sabe? Ela um bom dura esquema. mais ou menos uns 15 minutos, então ela pega um grande pedaço do filme, se você parar pra pensar, Sim. mas acaba resultando numa cena de ação legal, tem um clima legal, e o Duas Caras ele ainda tá legal no filme. Aqui, digamos, é aqui onde o Duas Caras vai morrer, que aí depois ele vai perder muito protagonismo. E bem, o Duas Caras consegue fugir depois do incidente da Estátua da Liberdade. E a gente segue com o filme, né, mostrando as empresas Wayne. E é então que a gente vai ter esse take aéreo de Gotham pra mostrar as empresas Wayne. E a gente tem esse design da cidade que é extremamente gótico. Mas ao mesmo tempo a gente tem esse CGI que não envelheceu muito bem. E a gente vai ver ao longo do filme, Gabriel, que realmente tem muitos efeitos práticos, tem cenários maravilhosos aqui no Batman Eternamente, mas em algumas dessas cenas que esses takes aéreos, eu não sei se isso foi feito depois ou não, aí não fica bonito, sabe? Aí é um CGI que data muito, assim, nesse filme. E sabe o que é pior? O design eu acho muito legal. É bom, eu gosto. Parece muito Batman da série animada. Só que esse CGI, ele datou muito. Eu acho que se fosse uma maquete, sabe? É que tem muito nesse Tem filme. maquete, né? Tem maquete. Mas nesses takes aéreos que eu acho que deve ter faltado orçamento pra eles fazerem, pega um pouquinho, sabe? Principalmente porque esse é o primeiro grande take da cidade
E já é um CGI, né? Porque isso era bem no início, né? Que eles estavam começando a usar mais e mais efeitos especiais, né? 3D. Esse filme blockbuster. Nesses filmes grandes, né? E nas empresas Wayne, nós temos a apresentação aqui do Charada, interpretado pelo Jim Carrey, que trabalha na divisão de eletrônicas das empresas Wayne. Já é mostrado que o Edward, ele tem uma fixação, uma idolatria meio doentia, assim, em relação ao Bruce Wayne. E é legal a gente ver aqui o Bruce Wayne finalmente agindo como empresário Bruce Wayne. Pô, Marcelo, essa cena é perfeita. É muito boa, né? Do Bruce Wayne chegando ali. Ele passa toda essa imagem aí do playboy, bilionário, né? Quer conversar, quer ser legal. E eu acho, assim, a atuação do Val Kilmer excelente. Quando você vê ali o Val Kilmer chegando com o terninho dele ali, cara, e ele agindo então realmente como esse playboy, o cara que tá só ali olhando, né, as empresas, né, que é uma coisa que faltava bastante nos filmes do Tim Burton. Era uma cena que a gente precisava ver. Então eu gosto muito dessa cena aqui. E a dinâmica do Val Kilmer com o Jim Carrey funciona muito bem. Nossa, funciona bem demais. Toda essa cena é maravilhosa e vou dizer mais, o cenário é maravilhoso. O Edward Nygma apresenta sua invenção que tinha sido recentemente cancelada pelas empresas Wayne. É uma espécie de manipulador de ondas cerebrais que ele usaria usando uma televisão. E o Edward alimenta uma fantasia de que ele e o Bruce são iguais. Mas aqui o Bruce diz que a invenção do Edward Nygma pode ser perigosa demais, o que gera toda uma frustração no Charada. E esse detalhe realmente aí do Edward, do quanto que ele acha que ele é igual ao Bruce, ele quer ser como ele, e a gente já vê isso no cubículo dele ali, cara, isso vai ser muito importante pro futuro. Eu acho legal como eles vão fazer esse link pro arco aí do Charada. Pô, se a gente vai passar aqui, tudo que envolve o Charada nesse filme, a maioria eu acho excelente. É excelente. O Bruce vê o bate-sinal no céu. E aí nós temos essa cena maneira do Bruce indo da Torre Wayne pra Batcaverna nesse pod. Eu lembro que eu gostava muito dessa cena e quando eu fui rever, né, o filme pra gente fazer essa análise, é que eu pensava, pô, será que é isso mesmo? Será que era tudo isso? Pô, é tudo isso. É muito legal. E eu também gosto, né, como que funcionam os equipamentos, né? Ele fala, cadeira. E daí você... Imagina que a pessoa tá limpando, senta na cadeira e fala, sem querer, cadeira dela. Uá! Só que, Marcelo, pra cada coisa legal que o filme vai fazer, ele vai fazer umas 3 coisas erradas depois. Porque assim, ó, o bate-sinal foi ligado, não pra falar uma emergência que o Batman precisa atuar. Vai ver aquela cena. Não, ele vem porque a doutora Chase Meridian, né, quer ficar com o Batman. Porque o Batman atende o sinal, chega no topo lá da delegacia de Gotham, e ele se depara com a doutora Chase Meridian. Ela conheceu o Batman há poucos minutos e já tá doida pelo homem desse jeito aqui. O diálogo é cafona, um negócio realmente vergonhoso. E ela até cita a mulher gato, dizendo que precisa pegar um chicote, Marcelo. É puramente profissional. Ó, e pra terminar ainda, de uma maneira pior ainda, aparece o Gordon de pijamas. Tipo, ele mora na delegacia? Eu sempre perguntei isso. Ele aparece de pijama, eu nunca entendi. Ele saiu da casa dele às pressas pro bate-sinal pra ver porque tava ligado? Pode ser isso. É que na verdade... pode ser isso. Que realmente ele saiu de pressa e ele tava de pijama. Mas eu gosto de pensar que ele mora na delegacia. Tá, as duas opções. Eu também acho que talvez eles botaram ali como Gordon morando na delegacia. E eu também fico imaginando o diálogo que a doutora Chase Meridian teve com o Gordon depois. Como que ela explica que ela tava de lingerie no topo da delegacia com o bate-sinal ligado pro comissário de polícia depois? Vão ter outras cenas ruins aqui ao longo do filme, mas eu acho que essa é a pior. Então, cortamos pra essa cena do Edward Nygma trabalhando nas empresas Wayne até tarde com o controle de capacete mental dele. Ele vai capturar o chefe chato dele e usar ele como cobaia para os seus experimentos. E é aqui que o Jim Carrey vai atuar demais, fazendo caras e bocas. Pô, e a cena que ele mata o chefe dele é cinema. E ele pega o cara pela cabeça e tira o capacete e ele cai. E ele cai. Pô, e assim, é bem exagerado assim, mas eu gosto dessa cena. Como ele pega ali o chefe dele, que ele mostra que o Edward Nygma realmente não gostava desse chefe e já usa ele de cobaia. Eu acho boa essa cena aí. E bem, na sequência tem uma pequena cena de uma matéria na televisão mostrando a origem do Duas Caras e como que ele recebeu aquele ácido na cara e o Batman tentou salvar ele. E assim, palmas pra essa matéria da televisão que tem enquadramentos cinematográficos, sabe? Pô, é verdade. Tu não percebeu isso? Não, é verdade, tem alguém, né, com uma câmera profissional dentro do julgamento. Não, eles fazem um contra-plongé assim que é de baixo. Né, ele pega o Batman perfeito ali, né? Pô. Mas assim, ó, uma outra coisa que eu sempre fico pensando nessa cena é que o Batman tava parado no julgamento vestido de Batman ali. Tá, isso é estranho também. Ele tava tipo um guardinha ali do julgamento esperando. É que se o Bruce Wayne quisesse estar ali, né, já que o Harvey Dent era um amigo, no caso, ele estaria como Bruce Wayne, né? Não como Batman. Mas isso chama atenção. Eu acho que tudo isso é pra dizer que o Harvey culpa o Batman pelo que aconteceu. Esse é o propósito. Só que eles não usam isso pra nada, porque o Duas Caras vai ser elevado a vilão do Robin. Ele não vai ser porque ele matou os pais do Robin depois, e daí não serve pra nada esse negócio. E é aqui que começa uma das coisas mais legais desse filme. As charadas do Charada.
Que tem as cartinhas, né? As cartinhas. É, isso é muito bem feito, essas cartas do Charada. Porque a gente vai ter a primeira carta que o Edward Nygma vai deixar no escritório do Bruce. E o Bruce, né, já vai pegar. E eu acho legal que ele resolve na lata. A resposta é relógio. Pô, lembrando que o Robert Pattinson lá demorou um tempinho pra aquela charada, né? A primeira que aparece no filme. Val Kilmer é preparo, Marcelo. Val Kilmer é preparo. Preparo do Val Kilmer, olha, tá bom, hein? E em seguida, Marcelo, temos uma das melhores cenas do filme, que é essa daqui na casa do Charada. A gente vê todo o cenário dele, ele tem essa máquina aqui do Charada que fica levando pra ponto de interrogação e ponto não, né? E a gente vê ele recortando, fazendo as charadas e depois colocando lá na mansão Wayne. Porque a gente vê nesse cenário na casa dele que ele gosta de recortar, né? Tem nas paredes ali. Até o que a gente viu no filme recente ali do Charada, né? É parecido, só que é mais legal. É que aí você vê que ele é todo fechadinho, um quarto assim, todo fechado e tal, ele não tem muito espaço, mas tem aquela máquina bizarra, né, que depois ele vai tirar a inspiração pro traje. Pô, todo esse cenário dele é muito bonito. Putz, eu acho muito legal, assim, ó, porque é uma parada HQ. Esse cenário todo ele conta muito sobre o personagem. E isso é legal porque depois ele vai ter a roupa e a gente não vai questionar ele usar a roupa exagerada, sabe? Pode crer, pode crer. No dia seguinte, o Bruce tem uma hora marcada com a doutora Bate-Sinal. Marcelo, assim, ó, esse Val Kilmer aí de Batman, Bruce Nossa, Wayne, é perfeição, perfeição. Perfeição, hein? Cara, eu acho impressionante como ele fala poucas palavras, do jeito que ele caminha, eu já compro 100% ele como Bruce Wayne. Eu compro demais o Val Kilmer de Bruce Wayne. Na verdade, eu acho que ele é o melhor Bruce Wayne que a gente já teve em live action. Assim, no visual e tudo, pra mim... E a atuação. O Bruce tá ali pra mostrar as cartas que ele vem recebendo. E a doutora confirma que essa pessoa é obcecada pelo Bruce, o que era óbvio também, né? E ela acha, né, que o Bruce também é igualmente obsessivo. Tem também essa pequena cena aqui que o Bruce vê um morcego num teste de Rorschach. Aqui a doutora é boa. É nesses momentos que ela funciona. Quando ela tem um papel de verdade, ela não é apenas um interesse romântico, ela é muito boa. É que assim, pô, ela é uma psicóloga, então eles utilizam essa faceta dela e não só o lado, só interesse romântico, né, pra querer ficar com o Batman. Nesse momento que ela brilha. E o teste de Rorschach eu também acho genial. Eu acho genial. Porque é um teste normal e o Bruce fala, morcego? Pô, legal que você gosta de morcego, né? Ela fala, não, pô, isso aí é um teste de Rorschach. As pessoas veem o que elas mais querem, né? E no restante dessa conversa, a doutora, ela toca nessa dualidade que ela vê no Bruce Wayne. Ela mostra também uma boneca de uma outra cultura que é pra fazer os pesadelos irem embora. E ela tem os lados branco e preto. Esse, inclusive, é um dos pontos que esse filme tenta arranhar ao longo da sua trama. Que aí nós temos dois filmes brigando, que é essa parada do filme mais pra toda a família, com mais ação, diversão. E a gente tem esse filme extremamente sério sobre o Bruce culpar na sua origem. Porque vai ter todo um outro arco lá que seria mais sério, que a gente vai ver mais pra frente, que é uma coisa que o Joel Schumacher ele queria, que ao mesmo tempo que ele queria um pouco dessa parada dos anos 50, do Dick Sprang, ele também queria abordar mais o lado psicológico do Batman. E ele tentou fazer um negócio muito ousado, assim, ó, eu tiro o chapéu porque ele foi corajoso. Mais tarde, então, no circo, o Bruce chega nesse evento beneficente com a doutora Jace, onde temos a presença dos Graysons voadores. E eles estão lá com os trajes clássicos dos quadrinhos. Claro, tirando o fato, né, que todo mundo repara na hora que vê o Dick Grayson, que ele é um marmanjo, não uma criança. E aqui, Marcelo, vem esse defeito do filme. Cara, esse é um dos grandes problemas do filme, que a galera pega muito no pé, e assim, não tem como não... Eu acho muito errado o Robin ser um adulto de quase 25, 30 anos. Assim, a aparência ali, o Chris O'Donnell, realmente ele parece ter essa idade, né? Não é, por exemplo, uns caras que têm 25, 26 e parece que tem 18, sabe? Não é isso. Porque sabe qual que é o problema? Parece aquelas séries da Netflix de adolescente. Que os caras têm 30 anos, eles estão no colégio. E tá no colégio. Esse é o problema, porque o roteiro trata o Dick Grayson no filme como se fosse um jovem adolescente de 16 anos. E ele não tem 16 anos, Marcelo. Ele não tem 16 anos. Assim, ó, esse filme ele iria melhorar uns 30% se fosse uma criança ali. O pessoal ia comprar bem mais. Enfim, no meio da apresentação, o Duas Caras aparece ali pra elaborar um plano pra tentar pegar o Batman. E com isso, ele vai revelar uma bomba. E o que vai acontecer é que a família do Dick Grayson vai salvar o circo. Mas no final, eles vão acabar morrendo pelo Duas Caras. E o Dick Grayson, obviamente, é o único que sobrevive. Mas assim, pra mim, todo o desfecho dessa cena, pra mim aí é cinema, sabe? Aí tem uns ângulos que é muito bom, que é quando o Dick, ele olha lá de cima e ele vê os pais dele caído ali. Cara, é um enquadramento muito bom. É muito cinema ali. Aí mostra o Bruce também em silêncio, assim, olhando essa cena e você vê que ele tá Dá um zoom nele, né? Cara, é assim, ó, é cinema essa cena. Essa cena é muito cinema. Essa, inclusive, é a melhor cena do Duas Caras no filme. Realmente. Porque ele tá sério, ele não fica rindo toda hora, ele tem um plano claro ali,
Porque ele acha que o Batman tá ali, é um plano bem inteligente. É provável que o Batman seja um desses idiotas pálidos. E tudo funciona, cara, é uma cena ótima. E eu gosto também como tá tudo sendo transmitido e o Charada vê tudo isso também. O Charada tá se divertindo, tá achando legal Duas Caras, né? Boa. Bom, aí vem o que a gente tava comentando, né, Gabriel? O Bruce adotando esse marmanjo Dick Grayson, que até já anda de moto. Mas a favor do filme, a primeira coisa que ele faz é o Dick Grayson já querer ir embora da mansão. Porque aqui eles apresentam uma ideia sensacional do filme, que é esse negócio do Dick Grayson querer se vingar do Duas Caras. A vingança. Ele quer vingança, Marcelo. Quer matar. E isso é muito bom porque vai colocar uma dualidade entre ele e o Bruce. Porque eles têm essa coisa de origem muito clara. E sempre quando o filme ele faz isso, ele pega essa narrativa aí, né, do Dick Grayson querendo se vingar e coloca com o Bruce, quase sempre dá bom. Quase sempre dá bom mesmo. Ah. E na cena seguinte, com tudo isso que aconteceu com o Dick Grayson, o Bruce olha para alguns retratos e lembra da morte de seus pais. A sequência toda tem uma sensação de um sonho, e é muito bem filmada. Essa parte do Bruce no funeral é legal. Até quando o Alfred chega pra falar com o Bruce, ele diz, eu matei eles. Para em seguida ele se corrigir falando que o Duas Caras matou os pais do Dick. Eu os matei. Pô, Marcelo, todo esse arco aí do Bruce, eu acho muito boa a ideia. É de novo aquela coisa do psicológico do Bruce Wayne que o Joel Schumacher queria no filme, né? E aí tem essas partezinhas que a gente vê de vez em quando no filme. O problema é que, de novo, né, o filme não vai executar tudo isso completamente. Não, e essa parte aí que envolve essa coisa do flashback da morte dos pais e dele achar que ele que matou os pais dele, cara, isso aí tem toda uma outra trama que a gente vai falar que, nossa, se perdeu totalmente. Então, o Bat-Sinal novamente aparece e na mansão, o Dick Grayson tem uma conversa muito legal com o Alfred. Ele mostra pro Alfred, né, o seu capacete com o símbolo de ave e Robin, e como que o seu irmão salvou ele uma vez. E aqui o Dick Grayson mostra que se culpa por não ter salvo seus pais. E até pede pro Alfred jogar o traje do circo fora. Mas o Alfred acaba guardando ele. Não, e esse Alfred, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom esse Alfred aqui, cara. É difícil decidir um melhor Alfred, porque esse aqui ele manda muito bem nas cenas dele. E essa é uma das raras cenas que o Robin é bem explorado. Tem uma complexidade aqui no Robin, com certeza. Talvez essa seja a melhor cena dele, na verdade. Porque logo depois vai ter a pior cena. É daqui a pouco. Quando o Batman tá indo então lá responder o Bat-Sinal, rola uma emboscada do Duas Caras. Com direito aqui, então, ao Batmóvel deslizando de ladinho. Tem uma cena, então, de perseguição de carros, e ela até é decente, mas o desfecho dela com o Batmóvel andando na parede depois é top demais. Só que assim, Marcelo, aí é a nostalgia falando por você. Tá, diga, o que foi? Porque assim, ó, essa cena não faz o menor sentido. Não, essa cena não tem sentido nenhum. Sabe, quem que chamou o Bat-Sinal lá? Por que o Batman tá fugindo Duas Caras? Exatamente. O Duas Caras tá lá, sozinho no chão, é só prender ele, Batman. E fora também que ele é legal toda a cena dele andando com o carro e tudo mais. Pô, depois tem uma explosão ali que morre todos os capangas. Por que, Batman? Por que fugir do Duas Caras? Você podia ter terminado o filme aí. Ai, Batman. Já o Charada, ele tá tendo um grande questionamento, que é o visual que ele deve usar pra sua personalidade de vilão. E, Marcelo, sempre que o filme acerta uma coisa, na sequência ele tem que errar, né? Tá. Acertou o Charada, tem que errar o Duas Caras. Que é quando acontece o derrapamento total do Duas Caras. Que ele vai, talvez, de um vilão que poderia ter alguma coisa de desenvolvimento pra coadjuvante. Total. Capanga do Charada. Capanga, na verdade. O Duas Caras fica bem perdido agora na história, que ele só queria matar o Batman mesmo e ponto final. Mas aqui, Gabriel, pelo menos, a gente vê que ele tem esse covil que é bem maneiro e é todo temático. Tem esse rostão gigante no fundo, tem as duas ajudantes que os contrastam em personalidades, tal qual o Harvey. É tudo bem literal. Não dá pra dizer que não é quadrinho. Não, dá pra ver isso acontecer. É bem quadrinho isso daqui. Só que assim, é agora que aparece o Charada. E é engraçado nessa cena que ele aparece porque a gente vê o Jim Carrey parado no cenário. Enquanto que ele tá pra entrar na cena. Isso. Toda vez que eu vejo um filme agora, eu vejo esse negócio, eu não consigo não ver ele parado ali. Mas enfim, o Charada chega ali já como Charada, pronto, Tá né? com visual. E obviamente, né, por chegar no covil do Duas Caras quer matar ele. Mas o Charada, ele é esperto, ele tem um plano. E ele argumenta que quer pegar o Batman, né? Ele também quer pegar o Batman. Ele tem esse negócio muito legal de que ele quer desvendar a maior charada de Gotham, que é a identidade do Batman. Quem é o Batman? Então isso é muito legal. E ele apresenta, né, a máquina dele, né, que é a caixa. Que é o liquidificador, né? É um liquidificador que é uma televisão interativa, Marcelo. Sim, ele mostra ali pro Duas Caras como é que funciona, assim. E assim, o Duas Caras, ele vai comprando só essa ideia. Ele vai que o Charada chegou ali, vamos ser amigos. Vamos ser amigos. E é nesse momento que o filme vira um episódio do Batman de 66. Aqui o total é Batman 66. O que é legal, assim, porque eu gosto do Batman 66, mas eu entendo completamente quem não gosta, sabe? Porque o tom muda.
Sim. Muito. Né? A gente vê o Duas Caras e o Charada roubando diamantes. E eles colocam os diamantes no corpo. Putz. Eles ficam olhando o tamanho do diamante. Eles fazem Sim. piadinha. É muito Batman de 66. Tá, mas Gabriel, por que agora eles viraram assaltante de diamante? É, assim, eles estão roubando os diamantes porque o Charada precisa construir uma empresa pra ele criar essas caixas aí e vender em Gotham. Esse é o plano dele. O roteiro tem que fazer toda uma barrigada pra transformar o Edward Nygma num bilionário. Pô, e é legal que assim, ó, eu quero fazer uma empresa legal, sabe? Uma empresa que realmente tá ali, CNPJ, bonito, tá lá, né? E ele também consegue uma ilha gigante no meio do oceano pra construir uma caixa de liquidificador gigante. E, Marcelo, enquanto tá acontecendo tudo isso, tem a pior cena do filme. Ih, pior que a Doutora Chase no telhado? Será? Tão ruim quanto. Ok, vamos ver, vamos deixar aí pro espectador. A gente vê o Dick Grayson e o Alfred na lavanderia da mansão Wayne. Sim, estão lá, né? E o Dick Grayson começa a limpar as roupas, né? A secar elas usando artes marciais. E isso tudo é porque o Alfred precisa ver que o Dick Grayson vai bem em luta. A função dessa cena é pra isso, é realmente pra linkar mais pro futuro de por que, né, o Alfred permite que ele vá lutar, né, com o crime ao lado do Batman. Só que a edição é horrível, Marcelo. Dá Cara, uma musiquinha ali. Puxa, musiquinha pop, E ele ele é... Só lamentar também, né, Gabriel, porque tem nas cenas excluídas que a gente comentou, tem uma cena que é muito melhor, que é pra mostrar que o Robin, ele tem habilidades de luta. Pô, essa cena deletada é 10 de 10, Marcelo. Não sei por que eles deletaram. Pois é, que mostra lá o Robin treinando, né, uma coisa bem arte marcial, ao mesmo tempo tem uma conversa legal com o Bruce. Uma excelente conversa do Bruce, né, sobre vingança. É. E eles decidiram deletar essa cena maravilhosa do Dick Grayson com o Bruce Pra colocar a Robin na secando. lavanderia secando roupa com artes marciais, né? Ai, cara, não, é bem ruim essa cena. E o Bruce continua recebendo as cartas do Charada. E o estranho é que ele, como Batman, não tava lá pra deter aqueles assaltos que a gente viu antes. E é aqui, Marcelo, que todo o plano do Charada se desenvolve em 3 minutos. Ele vira o Charada, consegue a amizade com Duas Caras, O dinheiro, consegue o dinheiro. rouba o diamante, vira bilionário, cria empresa, todo mundo compra a caixa, já vira febre, né? vira sabe? febre em Gotham, e ele vira a nova sensação de Gotham. E as empresas dele já estão na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E já tá competindo com as empresas Wayne. Já tá valendo mais que as empresas Wayne. Tudo isso em 5 minutos. É assim, é tudo menos de 5 minutos. E aí o Gabriel ele falou que daqui a pouco isso poderia ser uma passagem de tempo, poderia ter rolado meses, mas assim, pra mim, o filme ele não deixa isso muito claro. É que é muito rápido tudo isso. É que assim, ó, eu acho que passou algum tempo, sabe? Não, tem que ter passado. Tipo, 6 meses, um Nossa. ano, talvez. Só que assim, beleza, se passou um tempo, até dá pra comprar essa história. Só que também não dá pra comprar que o Batman ficou 6 meses Sem pra fazer pegar o nada. Duas Caras. E o que acontece, Marcelo? O Charada tá usando essas televisões interativas pra roubar as informações do cérebro das pessoas e ele conseguir ainda mais poder, né? Porque conhecimento é poder. Inclusive tem essa cena maneira que ele fica na base secreta dele, numa cadeirinha, recebendo toda a informação, e o Jim Carrey atua pra dedéu. É, não, ali tá bom, ali tá bom. Caras e bocas do Jim Carrey, é muito bom. Mas aí a história volta pro Dick Grayson. E ele tá querendo saber o que tem atrás de uma porta misteriosa lá da mansão Wayne. E aí ele acaba descobrindo a entrada da Batcaverna. Eu odeio essa cena. Se fosse uma criança ali, eu ia entender. Mas é o adulto que tava querendo sair da mansão Wayne. Exatamente. E ele faz todo o negócio, ele fica se escondendo do Alfred, velho, pra chegar secretamente numa porta. É que realmente parece um plano de uma criança, né? Porque a criança é que tem curiosidade, a criança quer descobrir as coisas. Mas no caso dele, que parece que ele tem 30 anos, ele tinha que estar atrás de emprego. Ele não tinha que estar se preocupando com a porta misteriosa da mansão. E nisso cortamos, né, pro Dick Grayson com o Batmóvel, né, dando um rolê na cidade de Gotham. Cara, putz, é uma cena, essa dá uma vergonha alheia. Dá uma vergonha alheia, que é de novo o adulto ali saindo com o Batmóvel dizendo que ele que é o Batman, né? Cara, putz, mano. É muito engraçado dublar também. Eu sou o Batman. Venham passear na minha máquina do amor, meninas. Não, e daí a garota que quase foi pega pelos bandidos ali, ela vai ter que falar uma frase do tipo: ah, mas a garota não é sempre beijada pelo Batman. Ah, é muito E daí ruim. ele beija a garota e daí a garota sai. Ai, velho. Ai, ia cair o celular. Só que aí, Marcelo, é engraçado assim, ó, porque o filme tem essa cena que é ruim. Segundo depois tem uma cena maravilhosa. Porque o Batman aparece ali, né, pra cuidar do filho adotado dele, né? E o Dick Grayson começa a dar soco no Bruce. É que a cena ela muda total de tom. Total. E é maravilhosa a cena, né? Que ele fica, você deveria ter salvo eles, você deveria ter salvo não sei o quê. E o Bruce fala, né, do jeito mais calmo possível: Se Bruce Wayne pudesse dar a vida dele por sua família, ele teria dado. Pô, é uma cena muito boa. E a cena seguinte é cinema, Marcelo, porque a gente vê o Bruce
né? Sem a parte de cima do uniforme, que também é muito legal. E ele ali no pós-batalha, né? Ele fica argumentando com o Dick Grayson, né? Sobre vingança. Sim, porque o Dick, ele quer, não, vamos lá matar o Duas Caras, né? Isso vai ajudar, né? E aí o Bruce vai falar, não, isso não vai ajudar. Você só vai manter um vício. Você vai ir na outra noite querer matar de novo, depois na outra. E aí você vê que você se tornou a vingança, né? Mas a sua dor não morre com o Harvey, ela aumenta. Cara, que cena maravilhosa. Que cena... Mano, essa cena aí é uma das melhores cenas do cinema do Batman. Entre Bruce e Dick, assim, cara, é uma das melhores conversas. E né? é uma grande cena, uma grande atuação do Val Kilmer. A fotografia é incrível. Até o Chris O'Donnell tá atuando bem, sabe? É realmente uma incrível cena. É uma incrível cena. Baita. Nessa noite rola uma grande festa das empresas do Edward Nygma. E é interessante ver que o Charada aqui tá tentando se vestir igual ao Bruce. Até o cabelo dele tá penteado que nem o Bruce Wayne. Pô, Marcelo, eu não tinha percebido isso até agora. Rapaz, ele tá usando o É mesmo muito terno. bom isso mesmo. Ele usa o cabelo igual, ele põe o terno igual ao do Bruce Wayne porque ele quer ser o Bruce. Pô, muito boa essa observação. Isso aí, galera, isso é cinema. Isso é psicologia. Enfim, o vilão tá com uma nova tecnologia que cria uma ilusão holográfica pra quem o usa. É que assim, ó, ele fez a TV dele 2.0. Ele já lançou um outro modelo, inclusive, né? Ele mal... A empresa tem 30 dias e já tá a TV 2.0. Bom demais. Assim, é a nova sensação de Gotham, tá? Isso que o filme mostra. E daí tem toda uma cena de ação, né? Do Batman enfrentando capangas do Duas Caras, né? Pela 10ª vez. Tem mais cenas, então, de porradaria com esses capangas. No meio disso tudo, a Chase conseguindo beijar o Batman e marcando encontrinho com ele. Ah, esse interesse romântico. É isso que eu digo, que tá tendo uma cena ali maneira, do nada ela fala com o Batman e dá um beijão nele. Os caras estão apontando armas pra pessoas inocentes, daí ele tá beijando a doutora Chase Meridian. Cara, sabe? essa doutora Chase é difícil de entender. É difícil. Mas assim, Marcos, me dá raiva, porque logo depois dessa cena ridícula, tem uma cena muito Batman. Porque o Batman vai atrás do Duas Caras, ele pula do topo do prédio, nessa cena aqui muito maneira. Pô, é uma mistura com CGI que aí tá bom, né? Tá bem um legal efeito essa bom. cena. Mas o Batman acaba caindo numa armadilha do Duas Caras. De novo, né, Gabriel? De novo. De novo, isso aí. Mas ele usa seus gadgets, né? E eu acho esse gadget muito legal. Porque o Charada meio que cria um incêndio, uma explosão ali. E o Batman usa alguma coisa que protege ele da explosão, que é muito legal. É a capa dele, né? Ele usa uma coisa ali na capa que protege ele da explosão e depois ele sai das chamas ali. Nossa, ele saindo das chamas é 10 de 10. Pô, é muito bom, cara. Pô, ele sai, ele dá o tema triunfante ali do Batman. Nossa, é maravilhoso. E aí tem uma frase do Duas Caras que é muito boa, que ele diz, por que você não morre? Por que você não morre, mano? É muito bom. O Duas Caras que tá desesperado, atira no Batman. Isso, E o Batman acaba sendo soterrado pela explosão ali. E é nesse momento que o Robin, usando o uniforme de circo dele, e ele salva o Batman. Pô, eu acho uma cena legal, né? Que, tipo, mostra ali só o take da mão, assim, pegando e tal. Eu acho boa essa cena. Cara, eu acho essa cena muito boa. E o problema também é que na cena seguinte, com o Robin de novo se comportando como uma criança. E o cara é um marmanjo. Ele já tá com essa ideia fixa de que ele quer ser aliado do Batman. Já querendo um codinome pra ele. Poxa, o filme mal construiu esse lado aí do Dick querendo ser herói. É muito jogado. É, que fica aquela coisa, né? Não, e de novo ele reclamando, sabe? Há 2 segundos atrás não queria ser herói, agora já quer herói, já quer codinome, já quer virar aliado. Pô, calma aí, né? Se fosse uma criança, ia dar pra entender, porque uma criança age desse jeito. Exato, apressado, né? Já que, eu salvei a sua vida. E no fim, a conversa muda de foco para a doutora Chase, quando o Robin vai embora. O Bruce fala que ela acha que ser o Batman é uma maldição. E o Alfred o encoraja a visitá-la. E assim, ó, Marcelo, essa é uma das cenas que foi deletada. Porque boa. o contexto original dessa cena é sobre o Batman se aposentar. Isso. E a cena deletada, nossa, ela é muito melhor. Dá todo outro contexto, tem um noticiário na TV, ele assistindo na Batcaverna. E o que eles colocaram no corte final do filme é um remendo da cena. É tipo só uma pinceladinha dessa Que é só cena. a parte da doutora Chase Meridian. E a parte legal, que é o Batman querendo se aposentar e o Bruce na dúvida se ele tem que continuar ou não. Porque faz todo sentido com a temática do filme, que é o Batman eternamente. Eterno. Eles tiraram o coração do filme. E, gente, a cena seguinte parece que é de um outro tipo de filme, Gabriel. Parece mesmo, Marcelo. Toda a ambientação grita esse outro tipo de filme. E lembra que é um filme pra toda a família, né? E nesse encontro, a Chase dá um beijo no Batman, mas fala que, na verdade, ela tá apaixonada por um outro cara, que agora é o Bruce. E é muito engraçado porque o Batman, né, o Bruce, ele sabe que ela tá apaixonada pelo Bruce, né? Isso. E daí ele sai, ele dá um sorrisão assim, ó. Aí virou é um meme, né? Isso aí é um meme hoje em dia. É que esse cara ver o Batman sorrindo dessa forma é bizarro. É muito engraçado essa cena. É bizarro, ele dá tipo,
Toda essa cena é errada, tá ligado? Não precisava ter isso. É que assim, ó, eu não gosto, principalmente porque eles reduzem a Dra. Chase Meridian, que tem essa bússola de ser uma psicóloga do Bruce Wayne, ao simples interesse romântico, sabe? Ela podia ter muito mais, né? Muito mais. Sendo que o próprio filme mostrou isso. E na sede do Charada, o Edward mostra ao Duas Caras o que ele descobriu, né, com a sua invenção quando analisou as informações do cérebro do Bruce. E é aqui que tem, né, aquela cena clássica, né, do morcego gigante, né, e o Charada, né, deduzindo que o Bruce é o Batman. E assim, ó, tem esse negócio do morcego gigante que eu acho muito legal, mas assim, ó, funciona mais pra mim porque eu sei de todo o contexto, né, que o Bruce tava tendo sonhos da cena que foi deletada. Pra uma pessoa desavisada, cara, é tipo, o Bruce Wayne tem um morcego na cabeça. Agora, a gente tá chegando próximo dessa grande trama que foi apagada da história, que realmente vai dar pra entender muito melhor isso. É porque o morcego, ele tava no sonho dele, ele não conseguia dormir por causa disso. Aí... Só que o filme cortou todo esse negócio, todo esse contexto importante e deixou só Bruce Wayne pensa em morcego. Ele fica toda hora com o morcego na cabeça, né? É idiota. E aí a história resolve nos dizer, Gabriel, que é Dia das Bruxas. E numa reviravolta que eu acho que ninguém esperava, o Bruce aqui revela pro Dick que ele vai contar que é o Batman pra Dra. Chase naquela noite. E vai parar de ser o herói. De novo, ele quer parar de ser herói porque ele tá sendo influenciado pelo que ele tá vivenciando. Isso. E foram as cenas deletadas. Então vem essa plot que ele quer deixar de ser o Batman do nada, gente. Do nada. Pelo corte do cinema, é muito mais de que, ele descobriu o amor. É tipo isso. Agora que ele tem um amor, ele pode se aposentar. É então que a Dra. Chase aparece na mansão. E só que durante a conversa que ela tá tendo com o Bruce, ele continua tendo lembranças do assassinato de seus pais. E aqui, inclusive, tem uma cena muito boa, que ele fica tendo as alucinações enquanto conversa com a Dra. Chase. Isso é muito bom. E é nisso que a gente descobre, no corte do filme, o morcego gigante. O Bruce diz que caiu na Batcaverna e que ele usou a imagem do morcego, que ele tinha medo, pra deixar as pessoas com medo. E, de novo, ele tá fazendo todo esse rodopio, né, pra contar pra Dra. Chase que ele é o Bruce. Sim, ele quis dar uma introdução ali pra revelação dele. Só que, assim, eu até entendo o filme em querer fazer isso. Só que, assim, ó, é o terceiro filme do Batman, que ele tem que contar pro interesse romântico dele que ele é o Batman. Será que isso é obrigação de roteiro? Tem que acontecer? Tem que acontecer todo santo filme, né? Impressionante. Pô, ainda bem que no The Batman ele não quis revelar pra Selina, né? Só que faltava também. Até no Batman Begins eles fizeram isso. Caraca, meu. Pô, e só de novo aqui dá pra ver de novo a homenagem que o Joel Schumacher tinha do ano 1, que é de novo o lance do morcego, né, andando. Que ele quis dar uma reinterpretação aqui, que no ano 1 é lá ele quebrando a janela, e aqui ele vendo esse grande morcego, né, lá na caverna. Então essa é uma boa referência. Mas a Chase descobre então que o Bruce é o Batman, vejam só, pelo beijo, Gabriel. Ai, Marcelo, não. Mas estragando esse clima, o Duas Caras e o Charada invadem com seus capangas a mansão Wayne. E nem precisa de muito plano, Gabriel, só que eles tocam a campainha mesmo. Eu não permito que fale mal dessa cena, uma cena antológica, maravilhosa, do Charada destruindo a Batcaverna. Porque aí eles invadem com tudo lá, né? O Charada começa a analisar os cantos lá da mansão Wayne. E aí ele chega lá na Batcaverna e ele começa a soltar as bombinhas dele lá. É demais. O Jim Carrey tá demais essa cena. Pô, cara, ali ele se soltou. Ali ele se soltou de todo, né? Só que assim, enquanto tá acontecendo isso, os capangas do Duas Caras parece que saíram, né, dos Trapalhões. Tá, eu concordo. É um negócio, é palhaçada, assim, ó. Eles têm armas. Sim. E o Bruce tá parado ali, não tem o que fazer. Eles fogem, levantam uma mesa. Sim. Eles sobem escada. É idiota. É o ano 60 total também. É anos 60, é anos 60. E no final, o Duas Caras sequestra a Dra. Chase e acerta um tiro de raspão no Bruce, que cai inconsciente. E com isso, o Bruce acorda no dia seguinte e o Alfred conta todas as más notícias. O Dick fugiu de moto e a Chase foi sequestrada. E temos uma nova charada. E aqui, nesse momento, Gabriel, que a gente tem que fazer a pausa pra ir trazer toda aquela trama lá que foi totalmente cortada, né? É assim, ó, porque o filme, ele resolve todo o problema do Bruce sem mostrar. Não mostra. O Bruce leva o tiro, na cena seguinte ele volta e ele, ok, eu sou o Batman, tudo de boas, vamos deter o Charada, é isso aí, bora pra continuar a história. Sim, foi só um probleminha, ele tomou um tiro de raspão e deu. No corte do diretor ia ter toda uma cena que o Bruce ia entrar dentro da Batcaverna e ele iria confrontar os seus medos, que era aquele morcego gigante, através de uma metáfora. Isso, até porque assim, quando ele toma aquele tiro de raspão, ele meio que fica perdido, assim, ele não se lembra muitas coisas sobre quem ele é. Então tinha toda uma plot de amnésia, né, do Bruce nessa parte. Enfim, voltando pro corte final do filme,
O Charada tá lá com a Doutora Chase na sua base e ela tá amarrada e deitada nesse sofá personalizado do Charada. Pô, eu acho isso demais. Pô, é legal mesmo, né? O terninho também é legal. Ele até tem tempo de fazer essa projeção holográfica em cima do bate-sinal pra dar essa cena maneira. E também porque ele deixou as charadas, né? E as charadas resolvem, né, como Mr. E, né? Mr. Enigma. Isso. E o Batman descobre, né, com o Alfred toda uma cena ali. Exato. E é bem legal ele descobrindo essa charada. E chegando no nome do Enigma, e ele sabe, bom, vou lá pra base agora do Edward Enigma. E é nisso que o Batman se prepara pra batalha final. Ele pega um novo traje, é o traje do sonar dele, que é bem maneiro. Sim. E também aparece o Robin, né? Opa. Com a sua roupa de Robin. E assim, eu não consigo entender, sinceramente. É. Ele foge Isso. com a moto, e na cena seguinte ele, opa, sou Robin. É aquela Sou coisa Robin. que realmente, cara, ficou muito perdido. Ficou muito perdido esse arco do Robin pro final, né? Mostra eles já apertando a mão e tudo mais. Assim, não dá pra comprar tão bem eles virando esses aliados, assim. É legal a cena, assim, pô, mostra lá os dois conversando, tudo mais na Batcaverna, mas você não compra essa união deles. Eu não consigo comprar tanto. E bem, na cena seguinte, Gabriel, se você não comprou o estilo exagerado até agora dos vilões e dos seus planos, você vai odiar a cena do Charada e do Duas Caras jogando batalha naval pra destruir a Batlancha e a Batnave. Ok, mas eu adoro essa cena. Eu adoro essa cena. Eu adoro essa cena. Desculpa. Eu adoro essa cena. Assim, ó, eu peguei o estilo do filme e ver os dois ali se divertindo, gritando enquanto vão afundando, eu acho bom. Eu acho muito criativo também, né? Eu acho bom demais. Você afundou meu navio de guerra! Foi muito bom. Você afundou meu navio de guerra! Mas assim, ó, apesar de eu gostar muito dessa cena, eu também odeio, assim, pelo fato deles não tratarem bem o Robin. Porque assim, ó, o Robin vira Robin há 2 minutos atrás, né? Virou, 2 minutos. Ganhou a roupa ali, apertou a mão do Batman, somos parceiros. Aham. A primeira coisa que ele faz como Robin é destruir a Batlancha, velho. Isso também me pega um pouco, porque a Batlancha é a primeira a ser destruída, então ela dura uns 2 minutos no filme. Logo depois também a Batnave é destruída também por um raio lá do Charada que ele emite, enfim. E o Robin, coitado, ele é dado como incompetente aqui, né? Destrói a Batlancha, 2 minutos depois ele é capturado pelo Charada. E assim, ó, eu queria realmente gostar mais desse Robin, mas eles fazem o cara ser incompetente. E aí a gente chega na batalha final do Batman contra o Charada, nesse grande domo aqui, que é um cenário prático muito bem feito. Sensacional esse cenário. Esse cenário do Charada é bom demais, é que o verdão assim, brilhante lá, tá bem legal esse cenário. E o Charada até mudou de visual pra esse confronto. Impressionante que o Charada ele tem um vestuário maior do que o Jack Nicholson no Batman de 89. Teve, né? E assim, cada vez ele tá mais espalhafatoso. E isso é legal, é o Eu desenvolvimento do personagem através da roupa. Eu acho legal Eu isso. gosto também. E ele diz que o seu conhecimento é poder, e agora ele é Deus. Não. Ah. E é quando acontece, né, o jogo final, né, a charada final do Batman contra o Charada. Acontece que o Charada capturou a Doutora Chase e o Robin. E no momento muito Homem-Aranha, ele vai fazer o Batman escolher entre a Doutora Chase e o Robin. E momento Homem-Aranha, entre aspas, né, porque esse filme saiu antes do Homem-Aranha. Olha aí, ó, Sam Raimi, tá de olho, hein? Olha aí. Mas o quê? Só que antes do Charada ativar essa máquina da morte, o Batman solta uma charada pro vilão. E obviamente, né, o Charada, né, adora uma charada, aceita o desafio. E o Batman manda a charada, né, de quem que é ele, né? Que a resposta é cego como um morcego. E é nisso que o Batman ativa o seu modo sonar, que não serve pra nada, mas o sonar é legal. E ele atira o batirangue e destrói todo aquele mecanismo lá, e o Charada fica em estado louco e ativa as máquinas e coloca tanto a Doutora Chase pra cair quanto o Robin. E o Batman tem que fazer a escolha decisiva, que é salvar os dois. Não, e aqui é uma grande metáfora pro filme, né? É a vida do Bruce e a vida do Robin, né? Que ele tá salvando. E ele salva os dois. Sim. E ao mesmo tempo lá o Charada ele começa a ser bombardeado por aquele monte de informações que agora tá descontrolada. O Batman faz todo um negócio, ele consegue salvar o Robin, ele consegue salvar a Doutora Chase. E é nisso que tem o confronto final com o Duas Caras. Pois é, o Duas Caras é lembrado que tá nesse filme, Gabriel, e tem então o seu desfecho. O Batman pede pra ele jogar essa moeda pra decidir se eles vão morrer ou não. Porque é o Duas Caras, ele tem que jogar a moeda. E esse detalhe foi legal, essa parada foi boa. Agora o resultado que não é tão legal não, Gabriel. Porque o Batman então, né, tira do cinto de utilidades dele 50 moedas iguais e joga pra cima na hora que o Duas Caras jogou a moeda dele. Aí ele se embanana Ele todo. fica, oh meu Deus, moedas! E ele acaba pegando uma moeda e cai pra sua morte. Assim, tem um desfecho poético que só aparece a mãozinha depois lá embaixo, que cai o lado... Da justiça. Isso, da justiça. Só que assim, tematicamente pro que o filme tá querendo dizer, o Batman matando Duas Caras ali, porque ele sabia o que ia acontecer com Duas Caras, não faz muito sentido, né? Essa cena é horrível.
O desfecho dela, Não principalmente. faz sentido. Pra mim é horrível. Porque assim, ó, é a última cena do Chris O'Donnell como Robin também, basicamente. E ele fica olhando Duas Caras morrer e o filme dá um close nele como ele tá feliz. Parece que foi legal, assim, né? Ele fica, ele morreu. Pô, mas toda a jornada do filme era sobre ele não matar o Duas Caras. O Bruce deu todo um sermão nele sobre isso. Então, assim, uma desculpa talvez melhor era se fosse o Duas Caras mesmo, ele que tivesse, de alguma forma, contribuído pra morte dele. Só o Duas Caras, né? Que, tipo, joga todo o desenvolvimento pro lixo, né? Depois, né, os três, a Doutora Chase, o Robin e o Batman, vem o que sobrou do Charada. Ô, Marcelo, que baita cena, o Charada todo destruído ali. Pô, aí, ó, palmas pro pessoal da maquiagem, que aquilo é prático, né? E o mais legal também nessa cena, fora ali o Jim Carrey, né, toda essa maquiagem, é que o Batman mete um discurso ali, né? E, cara, isso fecha perfeitamente a jornada do personagem dele se eles não tivessem deletado metade do desenvolvimento do Bruce Wayne. Se tivessem todas aquelas cenas que a gente falou dos pesadelos, dele tendo que lidar com isso, e depois dele vendo que ele escolheu o seu Batman, cara, ia fechar muito bem esse arco. Cara, ia ser... que raiva que eu tenho que deletar. Pois é, cara. E ainda termina mais legal que aí o Charada olha pro Batman quando ele tá falando isso e só vê aquela visão que ele tinha roubado lá da mente do Bruce Wayne, que é a do morcego gigante lá, né? É muito bom E isso. ele fica com medo dele. E a Doutora Chase, então, vai visitar o Charada porque ele diz que sabe quem é o Batman. E essa cena tem todo um tom até de suspense e o Charada revela que ele é o Batman. Aquela coisa, né, Gabriel? A Doutora Chase, ela sabe quem é o Batman, mas ali ela tava fingindo pra, né, quem que é o Batman? Me conta pra saber se realmente o Charada saber quem era, né? E é muito legal isso, né? Porque o filme termina com a Doutora Chase Meridian meio que continuando sendo a namorada do Bruce. Meio que termina isso que ela dá, tipo, um beijinho ali no Bruce dizendo, não fica até mais tarde trabalhando, uma coisa assim. Fica parecendo, né, que o final do filme, o Bruce conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre ser Bruce e ser Batman. E é legal que o Bruce abre mão daquele negocinho dos sonhos, né, que o pessoal esqueceu completamente no filme, mas como encerramento é uma ideia boa de filme... Só que ela deveria ter aparecido mais, né, essa bonequinha. Só que ela deveria ter aparecido mais, né, esse negócio Verdade. do sonho aí, né. Mas eu consigo ver o que eles estavam querendo fazer, sabe? Tem uma ideia boa aqui, só que ela não é bem executada. Sim. E pra encerrar, né, o final esplendoroso, né, que lá é o Batman e o Robin caminhando lá com o bate-sinal atrás. Icônico. Cara, eu acho muito bom esse final. Icônico demais. Nossa, como eu gosto desse final dos dois correndo ali. Que é meio que uma homenagem que tem lá na série 66, né, deles correndo e tudo mais. E aí a trilha sonora com o tema do Batman, bababá. E nossa, pra mim encerra assim, parece que você levanta da cadeira, meu Deus do céu, que filme que eu vi. E assim, então, encerrando, né, Batman Eternamente. E aí, Gabriel, depois de rever, a gente fazer essa análise de novo, o que a gente pode dizer sobre esse filme? Assim, ó, eu saio com a convicção que o Val Kilmer foi injustiçado. Essa é a primeira... Porque ele atua bem demais. Ele é o Andrew Garfield do Homem-Aranha dos anos 90 que foi injustiçado. Porque o filme não foi dark o suficiente pra época. Porque assim, se ele tivesse a abordagem psicológica que a gente teve muito bem agora no The Batman, com o Val Kilmer, digamos, no Eternamente... Poxa, cara, ele ia ter revolucionado muito, assim, sabe, o personagem do Batman ali naquela época dele. E a gente vê que o Joel Schumacher, ele tava realmente tentando nesse filme. Pô, aquela cena ali do esconderijo do Charada, ele coloca uma musiquinha e tal. Ele usa a câmera meio virada, assim, ele tenta fazer coisas diferentes, sabe? Ele realmente queria fazer um filme do Batman. E esse negócio do filme não ser tão dark como o Tim Burton, cara, assim, ó, quando eu era adolescente, eu odiava isso. Mas hoje, eu acho muito corajoso da parte dele. É que tem aquela volta, né? Que quando você é mais adolescente, o pessoal tem aquela verdade que, você tem que odiar esses filmes porque ele não é dark. Porque ele não é sério, né? Ele não é o Batman sério, mas a gente sabe que, cara, o Batman, ele pode ter outras vertentes, ele pode ter uma coisa mais pop mesmo, um cinema mais pipocão, e eu acho que aqui ele soube balancear bem. É só que eu também entendo por que na época todo mundo reclamou, né? Porque a gente saiu do Batman Returns o Batman pro Batman Returns. Forever, né? A gente saiu do 8 pro 80, né? Não, assim, lembrando que na época, assim, ele foi uma das maiores bilheterias do ano, né? Depois ele teve muitas indicações até no Oscar. E assim, o pessoal recebeu bem. Teve muita galera que gostou. Eu, Gabriel, na época, era o filme da nossa vida. A gente adorava. Eu continuo gostando. Não, eu continuo gostando, mas assim, na época, eu gostava muito desse filme. Pra mim, era um dos melhores filmes que eu tinha visto na vida, no caso. Revendo ele, eu consigo elencar, assim, a gente, enquanto tava analisando, das coisas mais negativas, que pra mim é a Doutora Chase, algumas cenas dela ali, principalmente. O Robin. O Robin, a questão da idade, ter botado um ator mais jovem teria facilitado mais esse filme. E o Duas Caras. São esses três problemas aí. Esses aqui são os três, assim, digamos, pecados capitais desse filme, que eu acho que abaixa ele. É que assim, eu até poderia ter o Duas Caras, mas eu acho que ele tinha que ter sido um contraponto pro Charada, sabe? Ele tinha que ser um vilão mais sério pra ele rivalizar com o Charada, sabe? Eles serem vilões opostos, né? E o Duas Caras parece que é o Coringa. Gabriel, eu tô pensando aqui uma nota. Que nota que eu daria hoje em dia? Cara, assim, ó, eu acho que é um filme 7,5.
7,5. Acho que ele não tem, assim, ó, muitas coisas 10 de 10. Mas ele tem, assim, o suficiente pra ele ser um filme divertido. Assim, na minha escala, ele estaria entre uns 6,5 e 7. 6,5 e 7. Ele estaria por aí, assim, na minha escala, sabe? E que pra mim já é um filme bom. É um filme bom, assim, com algumas coisas acima da média. Então, assim, é um filme que tem muito coração, mas eu acho que a execução, talvez por conta da própria Warner, não tenha sido a melhor possível. Mas um dia eu ainda nutro a esperança de ver o Schumacher Cut aí. Olha aí, quando vê a gente consegue ter um dia, né? Mas aí, galera, agora a gente quer saber de você. A gente fez essa hiper mega análise aqui. Mas deixa aqui nos comentários, digamos, as melhores coisas, piores coisas, a sua nota também. Deixa aqui nos comentários. E essa foi a nossa super análise do Batman Forever. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman.